Você sabia que a cada 47 segundos é proposta uma nova ação judicial no Brasil envolvendo o tema da saúde e que 60% delas dizem respeito à saúde pública? Por isso, no episódio de hoje, eu converso com o promotor de justiça Ângelo Mazzucchi e com a deputada estadual Márcia Ursulac para falarmos sobre a judicialização da saúde e os desafios do SUS no Brasil. E eu sou Letícia Giovannini Garcia, promotora de justiça, e este é o Direito ao Ponto, o podcast da FEMPAR, que é a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. Márcia, Ângelo, sejam muito bem-vindos ao Direito ao Ponto. É uma grande alegria receber vocês aqui hoje para a gente conversar desse tema tão importante na nossa saúde pública brasileira, que é a questão da judicialização. Aqui nós temos o Ângelo, que é promotor de justiça, atua aí à frente do sistema judiciário dentro do Ministério Público, e a Márcia, deputada, que foi secretária de saúde na época da pandemia, que foi um momento muito emblemático, né, Márcia, para a saúde pública. Então, eu gostaria de começar perguntando para o Ângelo. Nós temos, nos últimos 4 anos, foram propostas cerca de 2.400.000 ações envolvendo questões de saúde pública no Brasil. Por que o brasileiro precisa tanto judicializar a saúde, Ângelo? Como você vê esses números? O que acontece? Agradeço a oportunidade, em primeiro, e lhe digo que é preciso lembrar de um fenômeno do SUS. O SUS é o maior sistema de acesso universal à saúde do mundo. Tudo que diga com relação ao SUS é gigantesco. Todos os números são milionários. A judicialização, ela é um fenômeno, ela é uma decorrência, ela não é o fato em si. Sim. Ela decorre de um acesso universal, igualitário, estruturado há pouco mais de 3 décadas, sim, e que enfrenta um passivo de centenas de anos, por uma população, em grande parte, com muito SUS dependente. Sim. Mas ela precisa, a judicialização é uma consequência, e como tal ela precisa ser vista, e como tal ela deve ser encarada, ou seja, ela decorre desse acesso universal espetacular, que é o SUS, e das necessidades igualmente espetaculares da população. Sim, são muitos usuários, né? É universal, acesso a toda a população brasileira, é muita gente, né? E, Márcia, você teve o olhar enquanto executivo, como secretária, né? E também agora no legislativo. Como você enxerga essa demanda judicial, esses números, nos impactos aí do orçamento e na organização de todo o sistema de saúde? Primeiro, agradecer também o convite, a doutora Letícia, especialmente aqui está ao lado do doutor Ângelo, que é também um ícone aí na defensora, no Ministério Público e na defesa também do Sistema Único de Saúde. Acho que como o doutor Ângelo colocou, a gente sempre fala de números, né, nós somos mais de 212 milhões de habitantes, o Brasil é o maior país com sistema público no mundo, né? Sim. E mesmo os países que têm sistemas universais, como Inglaterra, Canadá e outros, tem muitas restrições dentro do atendimento. Eu cito saúde bucal. É só no nosso Sistema Único de Saúde no Brasil que nós temos saúde bucal. Nesses países, embora seja universal, alguns procedimentos não são feitos. E a gente fez 35 anos do SUS agora, dia 19 de setembro, recentemente, aí, uma semana. É um sistema jovem ainda, que tem muitas desigualdades, muitas diferenças na questão da gestão. A gente precisa preparar pessoas, eu sempre defendi isso, porque eu fiquei bastante conhecida por conta dos meus últimos anos de secretária na pandemia, mas eu tenho a idade do SUS de serviço público, eu sou do pré-SUS, participei de toda essa mudança. Então, a gente avançou muito e eu falo que a gente tem que avançar na gestão porque a judicialização, às vezes, ela é necessária em algumas situações, porque é o direito à pessoa, o direito à vida, mas muito da judicialização, doutora Letícia,
é dinheiro que não tem evidência. Felizmente, agora a gente avançou, temos a Conitec, que é a nossa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, porque às vezes... eu vivi isso na minha época de gestora, muitas vezes até a gente era judicializado em algum medicamento para fazer pesquisa, que não tinha nem... Hoje a Conitec já exige que você mostre evidência que aquilo realmente muda a vida das pessoas. Então a gente tem esses dois lados, mas com certeza ela causa um abalo num orçamento finito que a gente tem. Exato. Que é o grande desafio, eu diria, hoje do SUS é financiamento. E você acha que é possível que o gestor se prepare dentro desse orçamento para essas demandas futuras, que haja um planejamento, ou você acha que é impossível ter essa Olha, previsão? Eu vou citar um exemplo pessoal que eu tive. Em minha época, eu fui superintendente do Estado, muitos anos, 14 anos eu tive na Secretaria de Estado de Saúde do Paraná. Eu lembro há muitos anos atrás, acho que mais de uma década, teve uma mandato judicial que a gente cumpriu de comprar um equipamento para uma criança. Claro, eu sou mãe, né, qualquer pessoa, eu digo qualquer pai e mãe faz qualquer coisa para salvar um filho. A gente comprou o equipamento chegou, a criança já tinha falecido. E aquele equipamento só servia para ela. Custou R$500 mil na época, isso estou falando 10 anos atrás. Então, assim, eu entendo que para aquela família, aquele momento, a gente busca tudo, mas, claro, há que se ter um equilíbrio e não tem como planejar essas coisas, porque essas demandas acontecem de forma inusitada, Sim. Né? Então, assim, apesar que eu acho que a gente evoluiu muito, o próprio sistema de justiça, eu trabalhei uma época em Brasília, no Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a gente foi esse início da judicialização, e 2003, por aí, a gente trabalhou muito nessa coisa que com o sistema de justiça, sim, aquilo que tem evidência científica, aquilo que realmente vai mudar a vida da pessoa, tem que ser fornecido, independendo do preço, porque aí eu falo, não é a questão de valor, é questão daquilo que realmente impacta a vida das pessoas. Então a gente evoluiu na Conitec, em outras áreas aí bastante na questão da diminuir a judicialização, que ela acaba tirando recursos da assistência normal, Sim. Muitas vezes. Sim. E, Ângelo, você que atua diretamente, né, na saúde pública, na promotoria, quais critérios são estabelecidos para análise prévia à judicialização? A Márcia menciona a situação das evidências científicas. Quais critérios básicos assim, são analisados previamente essas proposituras? Em primeiro, eu gostaria de expor um pouco como funciona a atuação do Ministério Público na execução da saúde pública ou das políticas de saúde pública. O Ministério Público, ele é um tutelador, um protetor da política pública de saúde em primeiro plano, partindo da premissa que se a política pública de saúde for efetiva, ela vai alcançar um grande número de pessoas. Aliás, por conta desse viés, é que o Ministério Público não é um grande demandador de tutelas individuais. Nós, do Ministério Público, somos responsáveis por um número muito pequeno das propostas de ações judiciais para a obtenção de medicamentos, recursos ou internamentos de indivíduos isoladamente. O que acontece é que o Ministério Público acolhe as demandas da população, recebe nas suas promotorias em todo o estado do Paraná essas angústias, esses anseios, essas necessidades, avalia a possibilidade de efetivar judicialmente o acesso da forma mais célere possível e constrói, a partir dessa experiência individual, porém conjugada em todo o Estado, modos de atuação coletiva. Claro. Assim, o Ministério Público objetiva, tanto pré-processual, processual ou extra-processual, investigar os fatos de tal maneira que possa ter um conhecimento das causas, das consequências, dos impactos e propor aos gestores encaminhamentos, seja através de atos administrativos, como as recomendações, seja através de termos de acordo, seja através de ações judiciais em última análise, porém, num contexto de coletividade. Esse é o principal papel. Sim. O Ministério Público, todavia, através da sua capilaridade, já que há promotorias de saúde
há promotorias de justiça em todo o estado do Paraná e todas as promotorias, quando únicas, respondem pela saúde pública e quando especializadas são nos centros maiores, quando, graças a essa capilaridade, nós captamos, recepcionamos e direcionamos os anseios da população para essas questões. Mas destaco que o nosso enfrentamento é por política institucional, sempre no aspecto coletivo. Sim, sim. Acho que quando a gente lida com temas sensíveis como esse, a gente está sempre entre escolhas trágicas, né? Porque a Márcia menciona a questão do aparelho que custou 500 mil para uma criança e poderia ter, enfim, tido um impacto aí para outros tantos. Eu sei que é difícil, eu vou fazer uma pergunta para os dois, cada um vai ter um olhar, obviamente, mas eu sei que é muito difícil a gente equalizar esses dois lados, porque o bolo orçamentário é um. Mas como que a gente compatibiliza situações como essa? De repente, o Ângelo já menciona que a atuação do Ministério Público, ela tem mais esse viés coletivo, diferente da Defensoria, que acaba tendo mais esse viés individual, né, da proteção ali. Mas como a gente consegue compatibilizar muitas vezes esses valores? Eu sei que a vida não tem valor, obviamente, o que é importante, a vida do teu filho, como você menciona, é algo inestimável. Mas como que às vezes a gente vai conseguir, no caso concreto, de repente vem uma solicitação de uma medicação de 1 milhão e isso impacta, você deixa de aplicar esse 1 milhão para outras tantas crianças, talvez com tratamento mais reduzido. Queria ver o olhar dos dois nessa, como equalizar esses dois polos ali. Olha, é um desafio, por isso que a gente trabalha muito na evidência, e eu comecei falando também nesses 35 anos do SUS que a gente precisa investir muito na formação da gestão. Sim. Uma coisa eu sempre dizia, eu tenho formação, eu tenho uma especialização em saúde pública pela Fiocruz e eu tenho um mestrado na Universidade de Londres na área de planejamento e financiamento de saúde. E lá eu aprendi, porque eu fiquei 2 anos na universidade, o poder, eu chamo isso, o poder da evidência científica. Sim. Por exemplo, o sistema britânico não adota nenhum procedimento, tecnologia que não está suportado por uma robusta evidência científica. Aquilo muda, acrescenta anos, melhora a qualidade de vida. Nós temos, infelizmente, a indústria farmacêutica é feroz. Posso falar nisso, porque muitas vezes uma droga que ainda é experimental, que não comprovou, nós temos muitas drogas no sistema que às vezes tem um efeito placebo, a melhora se dá por outras questões, claro, e se imputa isso uma droga que custa 1 milhão por mês, por exemplo, um tratamento. Então, é muito difícil e a gente precisa trabalhar com protocolos. Eu sou uma ferrenha defensora por onde eu passei na gestão. A gente tem, sim, um sistema muito desigual, muito no eu acho na gestão. Claro. Entendeu? Não organiza protocolos, por exemplo. Indubitavelmente, a insulina tem que ser fornecida para a população. Uma pessoa que tem diabetes tem que ter acesso à insulina. Uma pessoa que tem hipertensão precisa ter um antihipertensivo de qualidade também, porque nós também, com o tempo, a tecnologia vai evoluindo, às vezes um medicamento mais recente, ele dá menos efeitos adversos, porque isso também se pesa na balança, dá melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, tem questões hoje que às vezes as pessoas judicializam que já deveria estar no sistema, né? Isso a gente não questiona. Não é o caso, por exemplo, acho que Curitiba a gente procurou e o Brasil fez uma RENAME, uma Relação Nacional de Medicamentos, de tudo que tem evidência e que tem que ser fornecido. O que está na RENAME, a gente tem que introduzir nos nossos protocolos assistenciais no município, no estado. O grande problema que eu acho que desestabiliza o sistema, por exemplo, eu fui buscar os dados da Secretaria de Estado da Saúde, doutora Letícia. Do ano de 2024, nós tivemos 500 milhões de ações judiciais, que são medicamentos mais caros, até porque é a responsabilidade do Estado, sim, esses medicamentos mais complexos do Estado e do governo federal. E num sistema que é subfinanciado, eu diria 500 milhões é um recurso, eu te digo quanto que é 500 milhões, por exemplo, para Curitiba. É fechar as nossas 9 UPAs, fechar o hospital do idoso, fechar a nossa central de regulação e acabar com o SAMU.
E a minha central saúde, eu chamo minha porque é saúde lá que nós criamos na época da pandemia e virou Saúde Já. É disso que nós estamos falando por ano. Então, o impacto que a gente tem, e muitos desses medicamentos ainda há questões, quando você discute no campo médico, no campo da evidência científica, não são, às vezes não agregam 1 ano de vida na pessoa. Às vezes uma melhora que não justificaria. Claro, individualmente, quando você pensa na pessoa, no teu familiar, mas a gente precisa... E aí eu acho que falta no Brasil o conceito do coletivo. A gente viu isso na pandemia. As pessoas ainda... O meu pirão primeiro, né? Tem muito isso ainda, o brasileiro... eu fiquei impressionada quando eu vivi na Inglaterra há 2 anos, eu fiquei impressionada como eles discutiam protocolos, e quando eles tomavam uma decisão, eu fiquei assustada. No Brasil, jamais a gente ia conseguir. Por exemplo, passando na época, né, isso foi em 94... Uma pessoa que fumou a vida inteira, que não aderiu ao tratamento, por exemplo, hipertenso diabético, passou de 75 anos, tinha várias restrições para acessar serviços. Porque você fez uma escolha e eles entendiam que, às vezes, o gasto era tão grande que em detrimento de outras medidas. Mas isso você consegue num outro sistema, com outra cabeça das pessoas, do coletivo. Aqui eu fiquei pensando, jamais a gente conseguiria acontecer, porque também tem a ver com os nossos costumes, com as nossas culturas e com nossa forma de ver o mundo. Se você vai para países como Dinamarca, Noruega, eu convivi no meu mestrado, por exemplo, com gente do mundo inteiro, era coisas que eles contavam e eu pensava, jamais a gente ia conseguir fazer isso no Brasil. Né? Mas é o desafio que a gente tem aí. Sim. E, Ângelo, dentro do Ministério Público, como que funciona o fluxo de atendimento das pessoas que buscam esse atendimento à saúde pública? Como que, assim, na prática, para que as pessoas entendam, quem está nos assistindo, assim? O atendimento, ele é aberto. O Ministério Público do Estado do Paraná, como o Ministério Público Nacional de todos os estados, não faz restrição de atendimento. Hoje, o atendimento, além de aberto, é extremamente democrático. Nós temos o núcleo central de atendimentos, que vai fazer a primeira triagem e encaminha para as promotorias, e no interior, qualquer promotoria está aberta a atender a população para qualquer questão que seja, inclusive de medicamentos. Sim. Não só de medicamentos. Nós estamos falando aqui de medicamentos porque a política farmacêutica é a que demanda maior recurso por via judicial, mas nós temos que lembrar a questão de acesso a leitos, a insumos, a equipamentos e a outras tantas demandas que chegam na promotoria por não serem recepcionadas pelo gestor local ou gestor regional. A atuação é de recepção imediata, se instaura uma notícia de fato e se oficia ao gestor responsável, direto, por aquela demanda. E veja bem, isso não significa dizer que ele seja obrigado a dar conta daquela demanda, mas, em tese, dentro do sistema organizacional é ele, então o gestor municipal, o gestor estadual, a depender das suas competências, oficiando, pedindo informações e pedindo para que diga quais foram as medidas, os documentos empregados, enfim. Com isso, se tem um cenário documental, o Ministério Público trabalha com documentos, para entender quais são as dificuldades. Devemos lembrar que o Supremo Tribunal Federal é tão importante essa questão da tutela individual em medicamentos, que o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre ela para dar um tratamento coletivo. É esse o nosso objetivo dentro do âmbito judicial, é termos tratamentos coletivizados. Sim. E ao dar esse tratamento, ele editou 2 súmulas, súmulas 60 e 61, e 2 temas de repercussão geral, número 6 e 1234, onde definiu critérios muito precisos e extremamente rigorosos para o acesso de medicamentos não previstos em protocolos clínicos. Entendi. Faço um parênteses para dizer que o Estado do Paraná praticamente não é demandado por medicamentos componentes dos protocolos clínicos. O Estado do Paraná é um dos gestores regionais, estaduais, que fornece todos os medicamentos dos protocolos.
O problema são sempre aqueles medicamentos que estão fora dos protocolos ou que estão dentro dos protocolos, porém, para o uso, se pretende para o uso off-label, ou seja, se pretende para o uso de uma medicação em um tratamento de uma doença para o qual ele não foi previsto originariamente através da sua bula. Nessa circunstância, e isso decorre da própria evolução das pesquisas, o que o Supremo Tribunal Federal exige hoje é que se apresente fundamento científico de que aquele medicamento, para aquele caso excepcional, realmente se aplica. Sim. Essa fundamentação científica vem se tornando um filtro muito importante e vem, de fato, dando ao tratamento judicial da matéria farmacêutica uma conotação muito mais profissional a nível de judiciário. Sim. Devemos só lembrar que o sistema de justiça é um sistema ainda e tradicionalmente individual. Ele ainda é muito fortemente destinado para a solução de conflitos individuais, enquanto que o sistema de saúde é um sistema notoriamente coletivo, criado para implementar políticas públicas que atendam à maioria. Nisso ocorrem muitos choques, mas o enfrentamento coletivizado das questões que o Supremo Tribunal Federal e o STJ têm feito, e mesmo os tribunais de justiça, tem caminhado para não diminuição propriamente dessas demandas, haja vista que o acesso judicial é livre. O acesso judicial é livre e é constitucional. Mas para que a solução e a resposta jurisdicional não seja impactadora por decisões individuais desproporcionais. Sim. Isso é uma preocupação do judiciário e que tem sido sentido nitidamente. Eu trabalho com saúde pública há 25 anos, fui 23 anos promotor de saúde pública em Cascavel e estou há 2 anos em Curitiba, atuando em saúde pública exclusivamente, e lhe digo que nós tivemos muitas etapas disso. Foi pendular, porque essa construção ela é pendular. Sim. Em dado momento, o próprio Supremo entendeu que o interesse individual e o interesse à saúde deveria se sobrepor ao interesse do erário, ao interesse patrimonial, como se fosse realmente possível ter um sistema de saúde sem esse foco no erário e nas condições patrimoniais do erário, né? Mas entendeu assim. E aí isso gerou uma enxurrada de demandas judiciais, de ordens judiciais para serem cumpridas, muito inclusive sob pena de prisão. Com o tempo isso foi sendo colocado para um nível menos extremista e agora nós estamos num outro ponto do pêndulo, com as decisões do Supremo acertadíssimas, por sinal. O que nós levamos foi uma inibição de tutelas individuais ou de resposta para tutelas individuais tremenda. Vamos precisar que esse pêndulo volte a um ambiente um pouco mais equilibrado, porque as exigências que o Supremo nominou, que foi fruto de um pacto social importante, elas são extremas e elas realmente refrearam as demandas judiciais e as respostas jurisdicionais principalmente para o campo da política farmacêutica. Mas, evidentemente, refrearam demais, né? E nós ainda precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio. Sim. E, Ângelo, a gente também tem essa atuação extrajudicial, ou seja, antes de ser protocolada uma ação. Como na saúde pública existe esse fluxo de trabalho extrajudicial? Como que tem sido esse diálogo com os poderes públicos nessa área? Nós temos tido espaço, é um momento importante para esse espaço do tratamento coletivo de questões sanitárias. Não só sanitárias, mas de todas as questões de interesses fundamentais a nível coletivo fora do ambiente judicial, mas não desassociado dele. É importante definir que o papel do Ministério Público, fora do ambiente judicial, é grande, há um espaço grande de atuação, mas é sempre, de alguma maneira, vinculado à ação judicial. Sim. Mesmo porque se não der certo no campo administrativo, é preciso judicializar, muitas vezes por falta de outra opção, criando-se assim, dentro do ambiente judicial, um foro de debates. Sim. Mas nós temos, por exemplo, agora tramitando por atuação e
e autoria do Ministério Público Federal em Curitiba, um processo feito no Sejuscom, né, de debates coletivos sobre o processo de atendimento à saúde das pessoas trans, né, o processo transexualizador, ou como é melhor conhecido atualmente, um processo de redefinição de gênero. Este processo ele é focado, ele tem uma política pública que o define, e ele está focado em um serviço ambulatorial, que vai ministrar todos os medicamentos e as terapias, inclusive psicoterapias, para essa população, e uma parte dela precisa do tratamento cirúrgico para poder confirmar as suas alterações morfológicas, enfim. Este serviço, ele ainda, principalmente, ele ainda é novo, né? No Paraná, ele é recente. Hoje nós temos 3, já quase 4 ambulatórios de referência, atendendo uma população significativa de mais de 3.000 pessoas, e já temos alguns serviços que estão sendo executados pelo Hospital das Clínicas em campo cirúrgico. Todavia, esta matéria está sendo tratada dentro de um ambiente que não é nem administrativo nem judicial, que são os ambientes de conciliação, onde um juiz dirige esses debates, que o objetivo é chegar num consenso, e esse consenso será homologado, e sem ingressar em esfera judicial, ele passa a ter efeito de sentença com trânsito em julgado. Ele só pode ser homologado depois de atingido um consenso. Quem são os atores desse consenso? São os gestores, os prestadores, o Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, toda a sociedade civil representada, as associações. No plano do Ministério Público Estadual, nós temos vários casos desses processos chamados estruturais extrajudiciais. No campo da saúde, nós temos agora um debate sobre o teste do pezinho ampliado. O teste do pezinho ampliado, ele objetiva fazer a coleta em todo o estado do Paraná, como já faz, de amostras de sangue até o 5º dia do nascimento, e essa coleta se destina hoje a fazer uma investigação de 7 doenças, que são as que o Ministério da Saúde inicialmente financiou. Porém, já existe a política pública ampliando para 60 doenças. Muitas delas doenças raras, cujo enfrentamento, se descoberto precocemente, é muito barato e eficiente, e se descoberto tardiamente, não só é muito caro, como é ineficiente. Essa conduta, que é nitidamente de atenção primária de saúde, veja que, embora seja de alto impacto financeiro, ela é uma conduta nitidamente de promoção de saúde. Exato. Né? Na medida em que tu defines a localização de grupos, de pessoas portadoras, numa fase em que o atendimento é muito mais efetivo. E, além do mais, tu fomentas a pesquisa nesses campos. Sim. Isso, portanto, é uma prioridade já feita pelo próprio ALEP, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, no dia 15 de abril de 2005, fez uma audiência pública. Por conta dessa audiência pública, o Ministério Público instaurou um inquérito civil pela Promotoria de Saúde de Curitiba. Foi instaurado o inquérito civil, e dentro desse inquérito civil, nos próximos dias, será realizada uma reunião pública, porém com todos os que estavam naquela audiência pública, para se formar um grupo de trabalho que apresente propostas efetivas ao gestor, sim, para que nós possamos fazer uma discussão ampla e construtiva, de um modo de crescer até chegarmos a esses 60 exames preliminares, né, exames através do teste do pezinho. Isso alcança, sem alcançar individualmente ninguém, alcança a população do estado do Paraná toda, e principalmente todos os que estão nascendo, ou seja, sim, ela tem uma repercussão social e econômica para as futuras gerações. Importantíssima, por sinal. Sim. Essas são alguns exemplos, mas nós temos inúmeros outros casos de medidas de enfrentamento extrajudicial, que, volto a repetir, evidentemente, se elas não forem possíveis serem discutidas judicialmente, irão para um foro de debate judicial. Mas não é essa a nossa proposta. Sem dúvida. E dentro desse olhar preventivo que o Ângelo traz, Márcia, agora eu quero
aproveitando um pouco da tua experiência durante a pandemia, quais medidas você acha que são possíveis de se tomar para evitar futuras crises sanitárias aí dentro de um plano de gestão, pensando nessa análise, nesse olhar preventivo mesmo, de prevenção de situações e de crises? Eu digo que em saúde pública quase que tudo a gente consegue ter uma previsibilidade. Porque esse olhar do Ângelo, quando ele traz a questão da previsibilidade de doenças para recém-nascidos, isso vai gerar um impacto a longo prazo imenso, positivo. Sem dúvida, falando do teste pezinho, doutor Ângelo, quem implantou o teste pezinho em 1997 fui eu, era diretor de serviço de saúde na CESA, quando a gente fez essa grande mudança com a FEP, que é a Fundação Ecumênica do Paraná, que passou a fazer, porque antigamente cada município fazia, não fazia, enfim, não tinha laboratório para fazer para o Paraná inteiro. Então, eu conheço bem essa história do teste pezinho, que hoje é um arranjo que funciona bem com coleta nas maternidades. O Paraná tem um diferencial nisso. E também com não só o diagnóstico, mas o acompanhamento ambulatorial e o tratamento que envolve isso, né? Então, eu nessas coisas, o coletivo. Mas, voltando à tua questão, como é que a gente se prepara? Eu digo, em saúde pública, a gente tem uma coisa muito bonita no SUS, que é um sistema de vigilância epidemiológica e sanitária, que pouca gente vê. Mesmo quem tem convênio, fala, eu não uso o SUS. Usa o SUS, porque a carne que você compra passa por uma inspeção, o medicamento que você compra passa por uma inspeção dos laboratórios produtores, enfim, a gente tem N serviços. Mas o que traz a robustez do nosso SUS, e foi apesar de todo o tempo difícil que nós passamos na pandemia, o que nos deu o nosso farol foi o sistema de vigilância epidemiológica, que a gente acompanhava para e passo, caso positivo, isolava, tomava medidas em relação aos contatos, e isso impediu também muito a proliferação da doença. E hoje eu digo, no âmbito da saúde, a gente tem uma previsibilidade. Por exemplo, nós temos o envelhecimento da população. Nossa população está envelhecendo, nós temos uma queda absurda da natalidade. Curitiba perdeu, de 2016, que eu acompanho, a 2024, 8 mil nascimentos. Nós estamos falando quase de 1.000 por ano que diminui. Então, nós vamos precisar de menos creche, de menos escolas, mas por outro lado, nós estamos vivendo mais. A nossa expectativa de vida é 80 anos e mais. Que bom, que é outra opção, a gente não estaria aqui. Ninguém quer outra opção. Ninguém quer outra opção, mas nós precisamos preparar o sistema. Só que esse sistema vai ficando... vamos ter mais câncer, nós temos agora um aumento do boom de câncer, nós vamos ter mais doenças crônicas, que quando as pessoas morrem jovens não vão ter uma hipertensão, um diabetes, uma insuficiência renal. Então, eu digo, tem uma previsibilidade. O nosso problema no Brasil é falta de planejamento. Em todas as áreas. Mas eu vou falar da minha, que é a saúde, da que eu conheço bem. E a gente não faz um sistema ficar bom num momento de crise. Exatamente. Não é na crise quem não fez um planejamento, quem não se organizou, né, que vai resolver. Aí é abrir hospital de campanha, correr, e redução de danos você faz. Exatamente. Naquele momento. Mas eu lembro que eu tive muitas brigas, porque eu não entendia como eu ia abrir um hospital de campanha, se eu tinha hospitais de verdade. Nem o Greca falava isso, né? A gente tinha coisas que a gente não contou da população, porque a gente também não precisa antecipar a tragédia, mas a gente tinha, eu brinco que eu cheguei no plano C, eu tinha o D e o E. Não precisei usar no meu plano de contingência todas as alternativas que a gente teria se eventualmente a pandemia durasse ou a vacina não fizesse o efeito que a gente obteve, né? Aliás, vamos falar de vacina. Sim, né? Porque foi um divisor de água ali na questão. Então, a gente precisa investir em planejamento, em estruturas robustas, não improvisadas, uma atenção primária forte. A gente tem muito valorização da atenção hospitalar e da UPA e pouca valorização daquilo que o doutor Ângelo acabou de falar, da promoção, da prevenção, né? Porque é importante a gente fazer diagnóstico. Não adianta, por exemplo, nós vamos entrar no Outubro Rosa, não adianta você fazer a mamografia ou não fazer a tua mamografia
né, que está disponível, e depois não fazer, eventualmente, o segmento, precisa ter um diabético fazer também seu cuidado pessoal. Então, as pessoas depositam muito na questão do medicamento como um salvador. É claro, o medicamento é importante, tomar um antibiótico, enfim, um antihipertensivo. Mas tem medidas que a gente precisa trabalhar muito na população, porque esse é um sistema que vai encarecer, ele já está encarecendo muito. Sim. Nós temos... E aí o Brasil tem um sistema universal, preciso falar disso, doutora Letícia, que põe 4% do seu PIB. Países com sistemas universais põem 9%, 10% do seu PIB. Então, assim, a gente faz milagre no SUS. Eu vou falar do último dado que eu lembro de cabeça, até eu estava tentando abrir aqui no meu, do nosso orçamento, que a gente executou, a gente com 1.500 per capita por ano, não é por mês, em Curitiba, que foi, acho que 2023, 2022, até que eu acompanhei o orçamento, a gente faz milagre com atenção primária, com medicamento, com assistência de saúde bucal, atendimento de emergência, cirurgia. E aí eu acho que eu tenho que trazer uma coisa também para o debate do sistema de justiça. Eu disse uma vez para uma pessoa que tem um plano, não vou citar o nome de um plano, e ela não judicializou o plano e nos judicializou para um tratamento quimioterápico. A gente ganhou depois. Como o doutor Ângelo colocou, a gente evoluiu muito nesse pândalo. Eu fui da década de 90, onde tudo judicializava e a gente ficava de mãos atadas, e hoje a gente está para o lado de cá, tanto que informações que eu tenho da Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 90% das ações acaba o município ganhando, porque tem justificativa técnica, evidência e tal. Enfim, a gente tem realmente uma mudança nesses anos. Mas nós temos muita judicialização também de usuários, e daí o SUS é universal, todo mundo tem direito, que tem planos. Eu sempre questiono assim, porque de novo a carga cai sobre nós, você paga a vida inteira um plano, e quando você precisa às vezes de um exame mais sofisticado, vou citar o PET scan, né, que é muito usado no diagnóstico de câncer. Eu tive recentemente uma amiga aí que precisou, entendeu, que paga a vida inteira um plano e não conseguiu. E aí acaba às vezes vindo para o SUS, porque não judicializa, entra para o sistema, a gente tem que atender para fazer procedimentos que muitas vezes o plano nega também. Então a gente tem um desbalanço também nessa questão do público e privado. É que a saúde pública e a suplementar são temas que têm que ser trabalhados juntos. Melhor, porque assim eu não sou contra o privado, eu acho que quem quer, não é disso que nós estamos falando, mas a gente não pode também, a nossa balança já é bem desbalançada aqui, a gente faz um milagre com poucos recursos no Sistema Único de Saúde, e a gente precisa melhorar muito esse financiamento, que acho que a gente também... Só que também não é melhorar do jeito que está. Eu sempre falo, não é aumentando tabela. Tem que fazer mais do mesmo. A gente precisa dar uma virada numa outra forma de financiamento. Sim. E eu quero pedir para vocês também explicarem para as pessoas que nos assistem que há uma previsão de um valor estabelecido para o orçamento da saúde. Pode nos explicar isso? Porque quem nos assiste entende que não é um recurso infinito, existe uma limitação orçamentária. Eu digo que nós temos na saúde não tem preço, mas tem custo. Saúde, cada um é super importante, a gente se desdobra. Nós temos hoje, pela Constituição Federal, uma emenda à Constituição, que está valendo no Brasil desde 2010, 11, a gente começou a aplicar. Os estados põem 12% da sua receita, tudo que o estado arrecada lá, receita corrente líquida, 12% é obrigatório pôr na saúde. Isso, inclusive, dá problema para o governador, para o secretário, Sim. torna, enfim, e os municípios é 15%. A União, quando foi feita essa emenda, eu estava em Brasília, teria que ter um percentual e não teve. Claro, ela tem a caneta na mão, ela tem que replicar o ano anterior do seu orçamento, enfim, ela tem uma variação, se o orçamento diminui, a arrecadação diminui, enfim, ela não tem este comprometimento que os estados e municípios têm. Qual é o grande problema no nosso país? Eu fui gestora municipal, sou da carreira do município de Curitiba há muitos anos. O peso está caindo nos municípios. Hoje, em média, no Brasil, os municípios põem
em torno de 25, 22, alguns municípios menores, 30% do seu orçamento. Sim. É muito, porque você pensar que 1/3 você vai pôr para a saúde, você tem educação, assistência social, todas a infraestrutura, segurança, habitação e meio ambiente, enfim. E os estados têm se mantido, às vezes uns mais, outros menos, nos 12%, até porque o cidadão não vai bater na porta do governador, nem do secretário de Estado, nem do ministro. No vereador, o secretário de saúde, um país que 80% dos municípios tem menos de 20 mil habitantes, eles sabem onde é que mora o prefeito e o secretário. Então, hoje a gente tem um desafio enorme da prestação, do cuidado. Muitas vezes o Ministério faz uma portaria, mas não vem o recurso junto, então é difícil. E eu digo, a gente tem que balançar o pratinho das demandas infinitas com recursos finitos. Exato. E, Ângelo, eu quero te pedir para explicar agora a nossa atuação no Ministério Público justamente na fiscalização desses repasses de verbas, porque assim, a gente tem essa atuação que você traz, são atuações também em todas as frentes, né? Atua na área da saúde propriamente dita, mas também há essa atuação no controle aí desses repasses, né? Como que é feito isso, Ângelo? O Ministério Público ele faz a fiscalização genérica das contas, ele recebe e tem acesso às contas quadrimestrais, às prestações de contas, mas eu gostaria de dar um passo atrás na história para lembrar que nem sempre o Estado do Paraná cumpriu com a sua parte no acordo federativo, né? O acordo federativo era de 12% e não só o valor de 12%, mas não tirar desses 12% coisas que não eram para ser suportadas pela saúde. Por conta disso, o doutor Marco Antônio Teixeira, que foi o nosso coordenador do Centro de Apoio e praticamente criou uma geração inteira de promotores na área da saúde, ele deu origem, ele foi o autor, junto com a sua equipe, de diversas ações civis públicas propostas entre 2004 e 2016, contra o Estado do Paraná, dizendo que o Estado do Paraná estava inserindo na conta da saúde coisas que não eram da saúde, como, por exemplo, o custeio do SAS, o Sistema de Atenção à Saúde, que é um plano de saúde para servidores públicos. Não estou dizendo que ele não seja ótimo, nem seja eficiente, só que ele não é da SUS. Porque o SUS não pode custear grupos determinados por conta de condições sociais, embora ele custeie grupos determinados por contas de determinantes de saúde, né? Mas não grupos determinados por serem funcionários públicos ou por serem isso ou por serem aquilo. Muito bem. Outro recurso que durante muito tempo foi desviado da saúde, ou seja, ele foi colocado como conta da saúde sem o ser, e por conta disso computava esses 12%, era o custeio do Hospital da Polícia Militar. Não que não seja importantíssimo, fundamental, e atenda uma população enorme, mas não é também, uma clientela SUS, fechada. E outros casos, muito bem. O próprio programa do leite das crianças, que não tem... É claro que tudo, veja bem, tudo repercute ou deságua na saúde, mas deságua na saúde também, porque a saúde é um assunto transversal da sociedade. A saúde pública, ela permeia inúmeras áreas e da nossa atuação, Letícia, permanentemente. Os grupos, é muito difícil tu teres algo que seja puro sangue saúde, né? Quase sempre influi, vai vir o consumidor, veja que foi falado agora a questão dos planos de saúde, o que é uma realidade. Os planos de saúde tendem a utilizar o SUS como seu quintal, o que não é. E nós temos que ser muito cuidadosos, mas existe previsão legal para que o Estado cobre dos planos de saúde também, inclusive em juízo, os repasses daqueles recursos que lhes são devidos. Mesmo porque, vamos fazer aqui um breve parênteses, plano de saúde, ou seja, a assistência suplementar, recebe do poder público dinheiro. Ela recebe do poder público dinheiro na medida em que ela tem isenções tributárias. Exatamente. E isenções tributárias importantes, importantíssimas, diga-se de passagem. Portanto, não é bem assim. O serviço suplementar, ele tem um tratamento jurídico devido próprio, diferente do sistema público de saúde, mas ele também tem o ônus e obrigações
de fazer frente àquela parcela que representa hoje menos de 25% da população. Menos de 25% da população é usuária de planos, 75% da população é do SUS, mas da pandemia para cá, em determinadas áreas como saúde mental, esse percentual não corresponde mais a isso. Né? O SUS corresponde, em termos de saúde mental, a mais de 86% das demandas. Né? Ou seja, na área de saúde mental, que é uma área cara, Sim. muito cara, fala-se, claro, como eu disse, a maior parte das judicializações são em políticas farmacêuticas, mas uma internação de 30 dias de um paciente numa clínica particular é uma fortuna. E o SUS faz isso. E se o senhor me permitir, na área de transplante, 97% dos transplantes no Brasil são feitos pelo SUS. E os que não são feitos pelo SUS também são feitos com recurso SUS, porque os bancos para coleta de tecidos são todos do SUS. Ou são do SUS, ou são terceirizados pelo SUS. Ou seja, tu podes ter um banco particular, criar um banco de tecido, mas tu vais receber, uma espécie de concessão, mas tu vai receber do custeio SUS para poder fazer aqueles procedimentos de coleta. Sim, né? E o serviço privado que faz o transplante e cobra pelo transplante, não importa de onde ele seja, vai buscar tecidos naquele banco. Então, o SUS tem uma dimensão gigantesca, mas o importante dizer que nessas ações que foram feitas, em 2023, elas foram propostas de 2004 até 2016. Depois disso, o próprio Estado reconheceu as disfunções que havia e começou a regularizar estas situações, com a aplicação de 12%. Porém, ficou esse passivo, que era na casa de bilhões. Em razão disso, em 2023, capitaneado pelo colega que me antecedeu, hoje Procurador de Justiça, Marcelo Maggio, foi feito um acordo com o Estado do Paraná, o Ministério Público, inclusive com a presença da Procuradoria-Geral de Justiça de então, capitaneado pelo colega Marcelo Maggio, e esse acordo redundou em 5 bilhões de reais que o Estado do Paraná precisa aportar para o Fundo Estadual de Saúde. Porque o problema é que o Estado do Paraná não estava aportando e aí acabou fazendo esse acordo. Esses 5 bilhões de reais serão entregues e aplicados necessariamente em saúde, pelo Fundo Estadual de Saúde, em 30 parcelas, sendo 15 milhões por ano para atenção primária e 15 milhões por ano para a atenção de saúde mental, através de programas. Esses programas, eles são os mais diversos e é um recurso importante e é apenas um dos muitos recursos. Eu gostaria de lembrar que tanto eu quanto os meus colegas na área de direitos difusos, quando nós propomos ações civis públicas contra o poder público ou contra particulares, nós temos a tendência, não sempre, mas é uma tendência moderna, atual, de pedir a condenação do demandado em indenização por danos morais coletivos, e explico rapidamente. Essas indenizações por danos morais coletivos é porque nós entendemos que se nós estamos demandando contra o Estado para que ele faça algo que ele deveria, esponte própria, ter feito, ele, por não ter feito, naturalmente, causou um dano difusamente considerado, ou seja, genericamente considerado para todo mundo. Esse recurso, os pedidos de condenação são, se for contra um município, para que o recurso geral do município tenha que aplicar aquele valor da condenação no Fundo Municipal de Saúde. Sim. Se for contra o Estado, para que ele aplique aquele valor da condenação no Fundo Estadual de Saúde. Ou seja, mesmo as ações do Ministério Público que oneram o poder público, oneram sempre para gerar ao fundo garantidor do direito fundamental que se está protegendo mais recursos. Ou seja, há uma solicitação para que esse dinheiro, essa condenação, ela se reverta para a própria finalidade de saúde pública, né? Exatamente. Outro ponto que eu quero passar aqui, que eu acho que é um tema emergente, é a questão de vacinação. Hoje em dia, eu acho que nós passamos, nos últimos anos, por uma grande onda aí entre fake news, negacionismo.
Quero a opinião de vocês e eu quero saber hoje como está a cobertura vacinal. Olha, a cobertura vacinal do Paraná e Curitiba tá ruim, mas é a melhor do Brasil. Mas houve uma redução, de fato? Não, realmente agora, a gente teve assim, ó, desde 2016, por aí, que eu acompanho, começou essa fake news, né? Certo. Primeiro começou que a vacina, acho que lá em 2015, 2016, era a causa do autismo. Isso veio muito forte. As vacinas infantis lá em 16. E Isso é um movimento que vem da Europa, vem de outros lugares, né? Vem, o mundo todo. A gente está retrocedendo em vários aspectos. Por exemplo, nós temos um caso agora de sarampo em Mato Grosso, aqui vizinho. Então, assim, preocupa, porque nós tivemos, as pessoas não lembram, mas antes da pandemia em 2019, nós tivemos epidemia de sarampo em Curitiba, em jovens que não tomaram a vacina na infância, fizeram contato com o vírus, que a gente teve uma entrada por São Paulo, e nós tivemos mais de 500 casos de sarampos. Poucas pessoas lembram disso. A gente foi nas escolas, universidades vacinar, porque eram jovens entre 19 e 29 anos, que eram jovens que na sua infância os pais não levaram para vacinar. Então, nós tivemos isso. E depois veio a pandemia, enfim, nós temos agora uma volta pequena para vacinação, porque a gente reduziu muito, mas as nossas coberturas vacinais estão todas abaixo do preconizado. Porque eu explico assim sempre para as pessoas, é que nem na Covid. Nenhuma vacina vai te dar 100% de eficácia, mas ela é que nem um guarda-chuva. Quando eu tomo a vacina, o meu guarda-chuva vai abrindo uma aba. Exato. O doutor Ângelo toma outra aba. As nossas abas juntos vão protegendo mesmo quem? Quando eu atinjo mais de 90% da população vacinada, mesmo os 10 não vacinados são protegidos, porque eu diminuo circulação viral, que é o que aconteceu na Covid, que as pessoas não entendiam, e eu diminuo casos graves. E quando eu diminuo casos graves, eu diminuo o óbito também, por consequência. Então, mesmo eu não sendo a população 100% vacinada, os nossos guarda-chuvas todos abertos protegem aqueles que a gente consegue dar cobertura, né? Eu faço essa analogia com a chuva, né, num conjunto. O problema nosso é que nós estamos abaixo de 90%. A média que eu acompanho em Curitiba é 85%. Então, nós temos uma área de escape do vírus. Uhum. Porque os vírus que vêm para o meio humano, e é isso que era difícil na pandemia a gente entender, e a gente que estuda epidemiologia e formação, eu pensava comigo, não tem um vírus que veio para o meio humano que a gente não venceu. Ou com medicamento, que é o caso do HIV/AIDS, paralisia infantil, sarampo, difteria, enfim, os vários que nós temos aí, a próprios vírus da influenza a gente venceu com a vacina. Verdade. E aí o pessoal dizia de rebanho, eu falei, não existe imunidade em rebanho para vírus. Porque o vírus, quando ele vem para o meio humano, o mecanismo dele é se replicar. Se ele encontra uma barreira, por isso que tinha tantas variantes. E as pessoas não entendiam, por exemplo, até hoje a gente tem Covid no nosso meio, e morre, eu tenho que te dizer isso, doutora Letícia, 95% dos óbitos em Curitiba, eu acompanho isso para e passo ainda de Covid, são não vacinados, ou esquema vacinal incompleto. E pode falar o que quiser, não teve morte por vacina, tromboembolismo, infarto, porque nós acompanhamos o número de infarto, AVC, e não teve aumento pós-vacina, inclusive os casos todos são investigados por um comitê de especialistas, infectologistas. E, infelizmente, a fake news prepondera, as redes sociais têm coisas boas, claro, né? Mas tem essa coisa de espalhar. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos falou que quem toma um determinado medicamento, enfim, aumenta o autismo. Então, há muita bobagem sendo dita, a gente sofreu, eu digo que a minha maior dificuldade na pandemia, claro, além do momento triste, o momento da gente ter muita pressão, aumentar leitos, manter o ânimo das equipes, acompanhar toda a evolução da doença, era enfrentar as fake news de medicamentos ineficazes. Exato. E que a vacina não era para tomar vacina. Lembrando que o Brasil é um dos poucos países que concede uma ampla cobertura vacinal de forma gratuita para a população, né? Nós somos um exemplo.
Nosso programa de imunização no Brasil, nós somos exemplo para o Brasil, nós temos todas as vacinas. Agora o Ministério incluiu uma vacina para os nossos bebês aí desenvolvem o vírus essencial respiratório já aplicado na gestante, que também transmite, a gestante vacinada transmite os anticorpos até a criança poder tomar a vacina. Sim. Então nós temos um programa há mais de 50 anos no Brasil, eficaz, nossas vacinas são seguras. Sim. Então, assim, e aí eu quero aproveitar, porque dia 18 agora de outubro, vai ter um grande mutirão de vacinação em Curitiba para todo mundo, multivacinação, por conta desses casos de sarampos que estão em torno de nós, e o risco, gente, porque sabe o que eu preciso falar disso, doutora Letícia e doutor Ângelo, o que eu imputo a essas decisões? Essa geração de pais de agora não vira uma criança com paralisia infantil. Pois é. Porque nós eliminamos a paralisia infantil. Não viram uma criança pegar sarampo e fazer uma encefalite e ficar com sequelas graves para o resto da vida, quando não morre. Não viram problemas de difteria, coqueluche. Nós tivemos um óbito o ano passado, 2 óbitos, parece, em Curitiba, de bebês de 8, 9 meses, por coqueluche, gente. Pensa o que é para um pai e uma mãe perder um bebê por não vacinar, porque coqueluche é uma doença prevenível por vacina. E com vacina disponível de graça, de graça, em todas as unidades, enfim, com qualidade e segurança. E, Ângelo, dentro da nossa atuação do Ministério Público, no que diz respeito a essa questão de vacinação, enfim, nesse enfrentamento até mesmo essas fake news, como tem sido a atuação hoje nessa questão da campanha vacinal, na atuação preventiva, porque eu acho que a vacinação ela é uma atuação preventiva, né, uma preocupação. Como tem sido o nosso olhar do Ministério Público para isso? A questão vacinal, bom, o Ministério Público do Estado do Paraná tomou como linha única de atuação durante a pandemia, a de que deveriam ser adotados todos os critérios mais rigorosos de distanciamento social Sim. e vacinação. Claro. Não há dissenso dentro da instituição sobre esse aspecto. Nós temos uma posição muito firme com relação à defesa intimorata da vacinação. Agimos nos casos em que é possível agir contra condutas que reputamos indevidas, e no campo da infância e juventude, as promotorias de infância e juventude, muito mais do que as promotorias de saúde, inclusive, Sim. elas têm uma atuação determinante nisso, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece a responsabilização dos pais por deixarem de disponibilizar aos filhos menores, evidentemente, crianças e adolescentes, o acesso vacinal que lhe é disponibilizado. Portanto, toda vez que um pai, uma mãe, deixa de vacinar os seus filhos, logicamente que não se pode ignorar que isso é fruto de uma campanha perniciosa e extremamente atrasada nesse sentido, mas é a atuação do pai e da mãe, claro. Ele deve estar acima disso, seja como for. Ele pode e é responsabilizado criminalmente, inclusive, por não fazer a vacinação para os seus filhos. Quando nós transportamos isso para o mundo adulto, ou seja, para a vacinação de adultos, isso é um pouco mais difícil, porque claro. Existe, lógico, a liberdade de cada um de se submeter a tratamento ou não. Durante a pandemia, houve uma determinação, um entendimento do Supremo Tribunal Federal, lógico, era fundamental que assim o fizesse, de que não era possível compelir fisicamente alguém a se submeter à imunização, sendo maior e capaz, mas era possível impedir que esse alguém dispusesse ou acessasse determinados direitos. Então não podia fazer vestibular, concurso público, não podia, enfim, uma série de coisas, né? Claro que isso foi durante um período extremo, um período de epidemia, de pandemia. Claro. Porém, esse mesmo conceito ainda é entendido por nós e nós ainda estamos analisando sempre e constantemente a forma de agir. A questão das fake news, ela é um problema que transcende a atuação comezinha Exato. Do nosso dia a dia,
porque nós temos, inclusive, uma dificuldade de aprovação de normativas que venham a não só criminalizar condutas de fake news, né, essa expressão que ficou mundialmente conhecida como tal, mas que também tenham, evidentemente, como inibir essas condutas. Sim. Hoje nós não temos elementos muito claros para inibir a conduta de quem coloca no ambiente virtual essas tipo de informações perniciosas ao sistema de saúde, mas nós temos como atuar em face das plataformas que o fazem, porque a legislação permite que a ordem judicial, e inclusive agora já reconhecido esta judicial, determine a retirada do ar de determinadas informações. Mas isso é lógico que é uma discussão que tem que ser feita principalmente a nível de Congresso Nacional ainda, né? Sim. E agora uma pergunta para vocês, para a gente finalizar, que eu acho importante, que nós vivemos num país extremamente desigual. A Márcia traz uma série de equipamentos públicos aí de saúde pública que tem em Curitiba. O Ângelo menciona que a situação atual do estado do Paraná, que tem sido pouco demandado, isso pressupõe aí uma disposição do Estado de resolver questões, mas a gente sabe que não é todo o Estado que tem uma estrutura de mamãe curitibana, nem todo município tem isso. Aí eu quero o olhar tanto da Márcia, esse olhar de gestora, o olhar do Ângelo dentro do sistema judiciário, se vocês acham que é possível e como corrigir essas distorções, essas desigualdades, se é possível, né? Eu acho que sim. Meu período, ou amenizar, ao menos, né? Eu acho que a razão da política pública é diminuir a diferença na vida das pessoas. Sim. Desigualdades. Por exemplo, por isso que a gente precisa de uma escola pública de qualidade. Sim. É um meio das pessoas ascenderem, né, desenvolverem seus talentos, suas capacidades, o seu conhecimento, porque senão, num mundo muito desigual, só quem tivesse poder aquisitivo, que é o sistema americano. Quem pode pagar um convênio, quem pagar, tem muitas restrições, né? Então, eu sou uma defensora. A gente não precisa ter tudo público, também não vou a esse extremo, acho que há o direito da pessoa que quer ter um convênio, mas mesmo dentro do SUS a gente precisa ter, quando eu estive no estado lá, a gente fez um fator de redução das desigualdades, eu sempre trabalho, em Curitiba eu fiz um índice de vulnerabilidade das unidades básicas de saúde, onde a gente, nas unidades mais distantes, mais vulneráveis, que lida com violência, com área de privação, população mais carente, a gente precisa ter uma equipe mais robusta, a gente precisa ter um olhar, às vezes a internação lá é social, não é clínica, o fator que você vai, uma criança de uma mãe solo, que mora numa periferia, numa condição de habitação muito ruim, com um quadro infeccioso, é melhor a gente internar. Ela não tem indicação clínica de internar, podia dar um antibiótico, mas aquele caso a gente tem que internar para a proteção da criança e do cuidado dela melhor, dessa mãe. Então, tem essas coisas que a gente no SUS, que é os determinantes sociais da saúde. E a gente sempre olhou com muita equipe, olha muito carinho. Então, tanto que quando a gente fez, por exemplo, Mãe Curitibana, Mãe Paranaense, eu inventei o nível intermediário, que não era critério clínico, era critério social. Mãe solo, baixa escolaridade, porque nós estudamos a mortalidade infantil e materna e descobrimos, que a epidemiologia nos dá esse dado, que mães carentes, sem apoio da família, adolescente, em áreas vulneráveis com baixa escolaridade, têm mais propensão do óbito infantil e materno. Então, a gente precisa desse olhar também dos determinantes sociais. E a sua opinião, Ângelo, sobre... Bom, nós temos para enfrentar as desigualdades de um país continental, com uma população ainda abaixo, considerável ainda abaixo do nível de pobreza, com um número de municípios gigantescos, nós temos os campos, a política nacional, ou seja, o sistema público de saúde já prevê áreas específicas onde se pode debater questões regionalizadas e encontrar soluções de otimização de recursos, que é uma maneira de gestão de recursos, ou de aportar mais recursos aqui ou acolá, inclusive a nível federal, que são as comissões.
as comissões intergestores tripartite, bipartite, onde nós temos a presença de todas as esferas federativas, município, estados e União, nesse ambiente, é um ambiente democrático de debate, amplo, que se pautam questões regionalizadas e que permite, e tem permitido, e disso é que tem saído, decisões que vão posteriormente guiar os planos de saúde também de cada federação, plano nacional, plano estadual e o plano dos municípios de saúde, e que vão aportar mais recursos em determinadas áreas e vão dar melhor atenção em determinadas áreas. Mesmo porque nós temos doenças endêmicas de determinadas regiões do Brasil. Por exemplo, a malária, ela não está em todo o Brasil, ela está em pontos determinados no norte do país em especial e a região noroeste, né? Norte e noroeste. Para essas regiões, o SUS já adota medidas muito específicas. Por exemplo, a região norte tem as unidades básicas de saúde volantes, que são embarcos, né, embarcadas, né? E assim vai indo. É importante lembrar, por fim, que além desses ambientes altamente democráticos e extremamente resolutivos, porque, veja, nós estamos enfrentando, e a deputada lembrou isso muito bem, são 35 anos de SUS, com uma construção de uma política pública de saúde que não existia antes. Exato. Não existia antes de 88. Nós não herdamos uma estrutura. O que nós tínhamos era uma política de saúde coparticipativa, em que o sujeito que trabalhasse recolhia um valor e tinha acesso àquilo. E quem não trabalhasse era atendido como indigente. Essa nova construção é uma construção de 35 anos contra 500 anos de abandono nessa área. Isso não vai acontecer magicamente. Com certeza. Mas eu sempre faço questão, eu lembro disso, e a senhora sabe perfeitamente bem que isso é verdade, pela sua própria vida e experiência na área sanitária, que nós temos uma tendência no direito sanitário e no ambiente sanitário a sempre medir os problemas que não foram resolvidos, esquecendo os problemas que o foram. Eu acho que na vida a gente faz isso. Na vida a gente faz isso. Mas na saúde isso é muito forte. O sujeito diz, olha, tem 500 pessoas em lista de espera para determinada coisa. Mas tem milhões de pessoas que estão sendo atendidas. Que já foram. Essa visão, primeiro, a quem milita na área da saúde, né, deputada, ela nos protege psiquicamente, porque senão tu ficas trabalhando só com a frustração. É verdade. Porque é preciso ter uma visão otimista, preciso ter uma visão, né? pelo menos, realista e esperançosa. Exatamente. Agora, nós, além disso, temos uma luta do Ministério Público para que esses foros de decisão sejam cada vez mais democráticos e mais efetivos. Por isso, o próprio CAOP, Centro de Apoio das Promotorias de Saúde do Estado do Paraná, teve, há mais de 20 anos, vem tendo um programa, um trabalho que continua, que é o de justamente fazer encontros periódicos regionalizados com os conselhos municipais de saúde, ouvindo dos conselhos municipais de saúde quais são as demandas que ele reputa mais importantes e fazendo um comparativo se aquelas demandas estão repercutindo de forma ordenada nos planos municipais de saúde. Dando aos conselhos municipais de saúde um espaço decisório importantíssimo junto à gestão e fortalecendo, através do Ministério Público, as resoluções dos conselhos. Quando eu era promotor em Cascavel, o meu trabalho com o Conselho Municipal de Saúde de Cascavel, Lindoeste e Santa Teresa era contínuo, era permanente, porque eles nos traziam os elementos necessários para que nós viéssemos questionar ao gestor e, inclusive, diminuir a importância que o gestor tinha dentro do Conselho. Não que o Ministério Público fosse ser um departamento, ou seja, um departamento jurídico do Conselho, nada disso. O Conselho tem que ter seu próprio. Mas o Ministério Público do Estado do Paraná e os conselhos municipais trabalham para e passo. Hoje aqui eu trabalho mais com o Conselho Estadual de Saúde. Mas isso é feito também em nível federativo, né, nacional. Bom.
Gente, Márcia e Ângela, eu quero agradecer imensamente a oportunidade dessa conversa tão enriquecedora. Eu acho que esse é um dos temas. Acho que saúde pública e segurança pública são as duas grandes preocupações de todo brasileiro, né? Então eu quero agradecer muito essas explicações de vocês. Muito obrigada pela participação. Imagina, agradecer você, doutora Letícia, direito ao ponto. É, isso. E contribuir. Eu falo que, embora eu saí, agora estou aposentada do município de Curitiba, da minha carreira de gestora, mas a saúde não sai de mim. Eu adoro debater esse assunto, acompanho os indicadores, eu procuro me atualizar acompanhar e poder contribuir agora no meu mandato também para apoiar os municípios no desafio dessa política pública. Que bom. Obrigada, Ed. Eu agradeço extremamente essa oportunidade de falar sobre o Ministério Público no âmbito sanitário, lembrando sempre que nós quando falamos em saúde pública, falamos quase todos os assuntos, porque é isso. Não há possível ter dignidade sem ter acesso à saúde pública. Todos nós somos usuários do serviço público de saúde. Exato. Todos nós somos. Sim. Mesmo aquele que tem um plano de saúde, ele é usuário do sistema público de saúde. E as demandas são muito grandes. O Ministério Público está sempre com as suas portas abertas para todos os temas, mas eu trago, logicamente, uma carreira, eu tenho 35 anos de atuação no MP, 25 anos na saúde pública. Então, é lógico que eu tenho essa preferência pelo tema, por estar tantos anos. Né? Mas agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.